Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você vai ver esse vídeo, mas eu quero te convidar a abrir sua Bíblia conosco e ser ministrado como nós fomos ministrados a partir desse texto. Eu me chamo Débora. Eu me chamo Juan Moisés. E nós iremos falar sobre o texto de Mateus 4. Um texto de uma devocional que nós fizemos juntos e a gente destacou alguns pontos que Deus falou com a gente e a gente gostaria de que vocês também fossem ministrados por Deus através desse texto. Então, ele vai ler o texto e você já pega a sua Bíblia para você também ouvir de Deus o que ele tem para falar. Vamos lá? Mateus 4. Eu vou ler um pedaço aqui, ela vai ler logo depois. A gente vai esticar um pouco sobre isso, tá bom? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vai embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste conta a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e os serviram. A gente está tentando gravar um vídeo já há meia hora. Não dá, porque toda hora parece ninguém, toda hora a criança grita. Então, se você ouvir o vídeo também no final, é o normal da nossa casa. Oi, Dante! Tá bom. A gente estava lendo esse texto numa devocional e começaram a saltar algumas coisas aos nossos olhos. Muito bom. Primeira delas. E a gente vai falar alguns pontos que a gente destacou desse texto. O primeiro verso que eu destaquei foi o versículo 2, que ele fala: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Esse texto é um texto muito conhecido. A gente fala sobre o momento em que o diabo escolheu para tentar Jesus. E por que eu destaquei esse primeiro ponto? Porque a Bíblia ela fala que o diabo só se apresentou para Jesus quando ele teve fome. E o que isso quer dizer? Que ele se aproxima na vulnerabilidade de Jesus. Jesus estava cansado, Jesus estava fraco e ali o diabo se apresenta. E o que eu levo isso para minha vida, né? Que todas as vezes que estivermos vulneráveis é quando o diabo vai se apresentar. É em momentos de fragilidade que ele se apresenta como tentador. É bacana demais isso, né? Porque a gente pegou e a gente destacou. Eu ia até te fazer algumas perguntas, mas você já pegou e acabou falando. E eu fiz algumas anotações sobre o deserto. Tem muita gente que pega essa palavra deserto e enfrenta ela de alguma forma. Fala de algum jeito, ou coloca até mesmo como um lugar de prova. Mas o deserto, de fato, vai se apresentar o tentador. E o tentador, ele não veio quando Jesus estava tranquilo. Ele veio, a Débora pontuou muito bem isso, ele veio no momento em que existia uma vulnerabilidade. Então, nesse momento em que o diabo viu que Jesus estava vulnerável, pô, já estava com fome, cara, 40 dias e 40 noites sem comer é muito tempo. Tem gente que não consegue ficar 3, 4 dias, entendeu? Jesus ficou 40 dias e 40 noites. A gente está falando de uma fome extrema. E a Bíblia vai dizer que Jesus teve fome. E o tentador, ele vai se apresentar num momento de fome, num momento de vulnerabilidade que a Débora havia falado mais cedo. Então, cara, Jesus teve fome. E quando Jesus teve fome, o tentador se apresentou a ele. Falou: cara, tá com fome? Pega essas pedras aqui e transforma em pão. É até uma frase do nosso pastor, uma série que a gente caminhou, que a fome, ela tira o critério. Então, a gente aprendeu isso. E isso não é só na vida cristã, mas isso é numa vida do dia a dia. Então, quantas pessoas hoje elas se tornaram acima do peso? Quantas pessoas hoje se tornaram sedentárias? Quantas pessoas hoje estão afundadas em dívidas, cartão de crédito, envolvido com um monte de dinheiro de agiota, de um monte de coisa que não consegue? Por quê? Porque esperou o momento da fome e o diabo foi lá e se apresentou. Ah, você está precisando de um dinheiro aqui? Toma aqui, aqui você consegue. Ah, o que é melhor, fazer uma comida ou pegar um fast food? Então você alimentando de fast food. E isso é para a nossa vida. O diabo, ele vai esperar um momento vulnerável, vai esperar um momento delicado, porque ele quer se apresentar, ele quer a sua queda. Mas só que Jesus, e isso a gente tem que aprender com ele. Jesus é alguém que é movido pela palavra e ele vai dar uma resposta para o diabo. E Jesus só consegue dar essa resposta para o diabo porque ele estava alimentado do Espírito. E ele pega e ele diz assim, ó: o ser humano não viverá só de pão,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu fiz uma anotação. Quem é movido por propósito se alimenta de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você pode estar com fome, você pode estar precisando de alguma coisa, você pode estar num momento vulnerável, mas se você for alguém que se move por propósito, dificilmente você vai cair na ladainha do diabo. E o que você acha sobre isso, né? Eu até anotei, você não falou outro ponto, né? Que Jesus estava com fome, mas ele não estava vazio. O que isso quer dizer? Que por mais que a fome física se manifestou, o Espírito de Deus, de Jesus, estava preenchido. Com o quê? Palavra. Aí onde a gente entra que o homem não viverá, o homem se alimentará e viverá de tudo que sai da boca de Deus. E Jesus nos dá uma lição disso, que independente do jejum que Jesus estava fazendo, independente do seu corpo pedir um alimento, o que falou mais alto foi o Espírito, porque ele estava alimentado. Eu anotei uma fala de Jesus que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então, isso não é um discurso, não é uma frase de efeito que valida pecado. Pelo contrário, ela é uma frase, uma palavra que saiu da boca de Jesus, que nos dá consciência de que se o teu espírito estiver cheio, se o teu espírito estiver alimentado de palavra, a sua carne ela não vai cair. Porque se você tem a consciência que a tua carne é fraca, você alimenta o espírito. Porque o que vai vencer? O que tiver mais alimentado. Então, se eu alimento o meu espírito, a minha carne, ela não vai me governar. E isso que eu anotei, eu gosto muito. Por quê? Porque Jesus estava fraco fisicamente, mas o seu espírito estava forte e alimentado. E aqui a gente deixa algumas aplicações, né, sobre isso. Aplicações essas pessoais que se enquadram no dia a dia de cada um. Antes de a gente tomar qualquer tipo de decisão, seja ela emocionalmente, financeira, afetiva, você deve se lembrar, cara. Você tem que se mover por propósito. Sabe por quê? Porque tem muita gente caída colocando a culpa no deserto. Mas para aqueles que são movidos por propósito, o deserto não derruba. O deserto ele vai te lapidar. Então, assim como Jesus foi lapidado no deserto, o ministério de Jesus começou no deserto. E tem muita gente querendo fugir de deserto. Então, é real, faz parte da vida. O início de ministério de Jesus se iniciou no deserto. Então, a gente precisa ser se movido por propósito, sim, para que a gente seja lapidado no deserto e o deserto não nos mate. Beleza? Tem um outro tópico aí, eu quero perguntar a você o que você acha, eu vou ler. Você vai dar o seu aval sobre isso. E eu quero ler ele para você. É a segunda tentação que o diabo vai fazer com Jesus. Uhum. E eu queria ler para você. Mas eu acho que a gente podia deixar esse próximo, né? Não sei. A gente vai fazendo, a gente faz uma sériezinha de 3 vídeos, né? São 4 tópicos, né? Que a gente separou. Sim. Então a gente pode fazer de um dia, a gente faz cada um. Hoje a gente falou sobre a fome, que ela tira o critério, que a fome, ela nos faz receber pedra, achando que é pão. E isso a gente nem falou, né? Que é muito engraçado, porque o diabo, ele é muito inteligente. Ele vai fazer com que você transforme em pão, né? Ele não te dá pronto. Pra quê? Pra quando você fala assim, caraca, como assim? O que houve? Mas foi o diabo que te apresentou, mas você que pegou. Tem uma frase, não sei nem se quem é que fala isso, mas ele fala que o diabo só te oferece o prato, ele não te obriga a comer. E ele faz isso o tempo todo, né? Então, ele se apresenta, ele sugestiona a Jesus, sabe? E se Jesus não é... Ah, mas caraca, estamos falando de Jesus, mas Jesus era homem, Jesus era de carne, Jesus era alguém como você e eu, só que a diferença de Jesus pra gente era que Jesus estava o tempo inteiro na palavra. Jesus estava o tempo todo com o Pai. E o que não faz Jesus pecar é o relacionamento dele com o Pai. Não é a ver com a sua divindade. Então, o diabo está sugestionando Jesus, mas ele está respondendo com palavra. A gente quer ir pro diabo com as nossas forças, né? Com a força do nosso braço. Mas se a gente tiver em Deus, a gente vai responder com palavra. A gente vai responder à altura. Porque até o final dessa série que a gente vai fazer, a gente vai ver o diabo saindo.
indo embora. Até um certo tempo ele deixa Jesus. Mas como que ele deixa Jesus? Por quê? E a gente vai chegar lá. Mas a gente precisa entender primeiro que o tentador ele vai se aproximar na sua vulnerabilidade. Então olhe para você, aonde você está vulnerável? Aonde você está fraco? Que é ali que ele vai se apresentar. Ele é esperto. Jesus estava há 40 dias no deserto, mas ele se apresentou no último dia. O diabo esperou o momento certo. E é isso que ele faz. E aqui eu vou deixar uma lição de casa pra gente, né? A gente vai fazer isso aqui também na nossa casa, com certeza vamos fazer sobre isso aqui. E eu quero que o nome da série vai ser o seguinte, a gente vai trabalhar em 4 tópicos. E o primeiro tópico é esse, o tentador, ele se aproxima na fome. O tentador, ele se aproxima na hora da fome. Você vai pegar um papel, uma caneta, e você vai anotar todas as áreas que estão vulneráveis da sua casa. Todas as áreas que estão vulneráveis dentro do seu relacionamento, na sua vida conjugal, porque a gente vai ver o diabo indo embora. Se você crê, se você acredita nisso, isso é verdade, você vai ver o diabo indo embora. Eu vou te ensinar isso? Não. Foi só algo que o Espírito comunicou entre eu e Débora. A gente vai estar transbordando isso em vocês também. Então pega papel, pega caneta e anota. Se a gente vai voltar amanhã ou logo depois, não sabemos. Mas a gente vai ver o diabo indo embora da sua casa o quanto antes, tá bom? E foi essa o primeiro tópico, entendeu? O tentador se aproxima na fome. Não espere sentir fome para você entender que você precisa comer. Não espere faltar dinheiro para você ver que você precisa trabalhar. Não espere esse momento. Faça antes, faça dia por dia, sem aceleração, sem correr, mas faça, tá bom? Mas faça. Testemunho pessoal, eu tive esse discernimento e falei, cara, eu tracei todos os dias, meus dias são todos cronometrados, tanto trabalho, qualquer coisa que eu vou fazer. Horário de almoçar, posso não estar com fome, mas meio-dia eu tenho que estar almoçando. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou sentir fome. E quando eu sentir fome, o tentador vai se aproximar. Então, eu trabalho todos os dias, trabalho sempre que posso. Para quê? Para que não falte dinheiro. E isso aí é um gatilho que eu tive esse discernimento e você deve ter também. Não espere o momento da necessidade para saber que você precisa. Tá bom? Não. Fechou? Tem mais alguma coisa? Não. Então é isso, tá? Videozinho de 15 minutinhos, 12, 15 minutinhos, acredito que vai ficar. Ela vai editar daqui a pouco, tá lascada, entendeu? Eu não sou muito bom nisso, mas ela é excelente nisso. E a gente vai estar disponibilizando aí para vocês. Esse é o primeiro vídeo, é a primícia da nossa série que a gente está fazendo em Mateus 4, tá bom? Deus te abençoe, te guarde, te proteja e abençoe sua casa, tá bom? Quer orar? Tchau. Pode ficar à vontade, eu comecei e você termina. Então tá bom, feche seus olhos aí. Eu quero orar por você, pela sua casa, para você que vai estar ouvindo esse vídeo e vendo ele também, tá bom? Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço por esse dia maravilhoso que o Senhor nos proporcionou e quanta mensagem boa o Senhor comunicou ao nosso espírito. Que o Senhor possa nos guardar, nos preservar e que a gente consiga comunicar 100% daquilo que o Espírito está comunicando sobre a nossa vida. Eu te agradeço, Jesus. Eu oro pela essa pessoa que está vendo esse vídeo. Eu oro por essa casa que está vendo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau.